se o mesmo professor faz provas por anos seguidos, a prova vai tender a ter um padrão. A melhor forma de você se dar bem na prova da faculdade é você vendo as provas dos anos anteriores. E é interessante porque isso muda completamente no cursinho. Se você imaginar um cursinho de residência, você vai ter um professor que vai estar lá falando quais são os tópicos mais importantes de um tema. Só que esse não é o professor que vai fazer a prova. O professor é outro. A prova é feita por uma banca ou por várias bancas espalhadas pelo Brasil. Então essa é uma diferença muito importante que as pessoas não enxergam. Está começando mais um podcast do Internato da Residência Médica. Um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Scaramuza. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é quando começar a estudar para a residência. O primeiro período é muito cedo. A gente tem um podcast aqui com um episódio só sobre planejamento, né, Eduardo? A gente gosta bastante de planejamento, acho que inclusive é uma parte muito importante da sua preparação. E quando a gente falou nesse podcast, a gente comentou sobre um exemplo da diferença entre o médico de família e o médico especialista, aquela subespecialidade. O médico de família seria aquele cara preparado com fazer o planejamento da prevenção, promoção da saúde. Enquanto o médico subespecialista, lá o cardiologista, por exemplo, está preocupado em tratar a hipertensão refratária. Nesse sentido, considerando o tema do nosso podcast de hoje, eu te pergunto, Edu, para a gente começar aqui, há necessidade de começar a estudar no início da faculdade? Será que você tem uma efetividade maior quando você começa lá no início, no primeiro período? Então, Barreto, interessante a sua pergunta, porque há pouco tempo atrás, quando a gente começou a mentoria, a pergunta que eu recebia é se você já precisava estudar para residência médica no 5º ano. Agora parece que o negócio está ficando cada vez mais complicado, né? E realmente a gente sabe que a concorrência está aumentando, isso não é mentira, isso é uma questão realmente estatística. Como a gente tem mais médicos formandos, a gente tem uma concorrência maior pelas mesmas vagas. As vagas de residência médica mudaram um pouco, né, a quantidade no Brasil nos últimos anos, e aí o pessoal está mais preocupado, está querendo estudar cada vez mais cedo agora, até que você fez a pergunta aí que nunca ninguém tinha me feito, que era exatamente se vale a pena estudar desde o primeiro período. Eu acho que assim, com certeza você está se preparando para a residência médica desde o primeiro período, só que de maneira indireta. Você não vai estudar diretamente pensando focado na prova de residência no primeiro período, isso não tem a menor necessidade. Depois a gente deve falar também se vale a pena no 4º, no 5º ano, aí começa a ficar um pouco mais polêmico, mas eu diria que, para responder diretamente sua pergunta, no primeiro período, focar na prova de residência médica não é o ideal. Você vai focar, só que de maneira indireta. Eu ia perguntar exatamente isso. Você falou assim, o cara começou, era no 4º, no 5º ano, né? Que isso tá cada vez mais cedo. A gente se preocupa, os estudantes se preocupam cada vez mais cedo porque eles veem que o negócio começa a ficar feio mais no final da faculdade. Aí eu ia perguntar, será que eu já faço matrícula na faculdade, na JJ junto? Eu ia perguntar, qual que é o momento então que seria correto, ideal pra gente aproveitar? Saiu o edital, faculdade, passei, JJ. Qual que é o momento correto então? Qual que seria, você acha que é o momento ideal mesmo pra gente começar a fazer uma preparação de fato direcionada pra residência? Então, Gustavo, é sempre difícil falar em momento ideal, até porque vai variar de pessoa para pessoa algumas características, mas eu diria que, de uma maneira geral, o 5º ano atualmente é um ótimo momento para você começar a focar na prova de residência. Principalmente para quem tenta especialidades ou instituições muito concorridas, então aquela pessoa que quer oftalmo, aquela pessoa que quer dermato, aquela pessoa que só quer passar na USP, ou na Unicamp, ou na Unifesp, aquela pessoa que realmente busca uma vaga difícil, é fundamental que ela comece a focar na prova no 5º ano, e também aquelas pessoas que mesmo que não queiram passar necessariamente numa residência médica tão concorrida, mas aquela pessoa que sente que tem uma base fraca da faculdade. Então ela se sente insegura em vários temas, em vários assuntos importantes, ela não acredita que fez uma grande faculdade, o que acaba acontecendo, né? A gente entra tão novo na faculdade, a gente entra imaturo, quando a gente termina, muitas vezes a gente se arrepende de coisas que a gente fez ou que a gente não fez. Então essas pessoas, eu diria que é muito importante que elas comecem a focar no 5º ano. Já no 4º ano, que você chegou a fazer a pergunta, é um pouco mais polêmico. Tem gente que defende que sim, a gente ainda não tem segurança para dizer que sim, sinceramente, mas eu acho que vale a pena pelo menos a pessoa já começar a ter uma noção do que é uma prova de residência, como funciona, as 5 grandes áreas, quais são os assuntos mais cobrados de uma maneira geral. Eu acho que começar a ter uma noção da prova de residência é muito bom no 4º ano, principalmente porque aumenta a motivação da pessoa começar a estudar no 5º. Eu acho muito maneiro que ele coloca no 5º ano, eu acho que tem alguns motivos
por isso, né, por essa razão de começar no 5º ano. E 2 deles que eu acho que valem muito a pena é que justamente você começa o internato, né? Você já passou pelas matérias, pelo ciclo profissional e consegue ter noção das grandes áreas e tudo mais. Fora que a pessoa que teve uma base não muito sólida nessa preparação do ciclo profissional, o curso preparatório acaba ajudando ele a aproveitar mais do internato e dar mais base teórica. A gente sabe que isso é um grande buraco, né? Um gap enorme da educação médica no Brasil em alguns aspectos, que é justamente não preparar muito bem o aluno para começar o internato. Então, o medo do cara terminar a faculdade não muito bem preparado já começa um pouco mais cedo, né? Se o cara não começou o internato, claro que a insegurança do internato existe, todo mundo, a gente já passou por isso, mas o cara que começa o internato com uma base sólida faz com certeza uma diferença absurda no final, na graduação, né? Você falou bem interessante, eu concordo em parte com o que você falou, mas eu discordo de um ponto. Eu vejo muita gente, você tem razão quando você fala isso, muita gente entra num curso preparatório buscando recuperar uma base teórica de medicina que ela não tem. E que não é a ideia original. Na verdade, eu acho que a pessoa, quando ela entra em qualquer coisa, ela tem que ter muita clareza do motivo pelo qual ela entrou. Então, se ela está entrando num curso preparatório no 5º ano para se preparar para a prova de residência, eu acho excelente, porque ela vai incluir. O planejamento dela é esse. Então, ela sabe exatamente o que ela vai buscar ali, ela sabe os objetivos e o passo a passo que ela vai ter. Agora, se ela entra num curso preparatório, só que ela não sabe se ela está entrando para passar na prova de residência, ou porque ela está com a base ruim da faculdade e ela está insegura para começar o internato, ou ela está entrando só porque está todo mundo entrando junto com ela. Então, quando a pessoa entra dessa forma, provavelmente ela vai desengajar, ela vai parar, vai largar o curso no meio. E aí eu não estou falando só de outros cursos, a gente vê aqui também dentro da JJ, algumas pessoas que entram meio perdidas, caem meio que de paraquedas no curso, talvez porque uma amiga falou que é excelente. Se essa pessoa não tiver realmente a motivação dentro dela, do planejamento mesmo, eu estou me preparando para a minha prova de residência médica, no caso, no final do ano que vem, se ela for do 5º ano, e eu vou focar nisso, se ela não tiver essa clareza, ela vai ter dificuldade. E aí, se para aquela pessoa que sente que tem uma base ruim, está insegura para entrar no internato, eu diria que a melhor forma de você ganhar segurança em medicina é praticando medicina. Da mesma forma que a melhor forma de você ganhar segurança para passar na prova de residência é praticando, usando questões de prova de residência. Então, se você quer fazer uma coisa, se você quer ganhar segurança naquela coisa, você precisa praticar aquilo. Então, assim, não se iludam que vocês vão aprender medicina num curso preparatório, seja qual for o curso. Vocês vão aprender, claro, teoria, vocês vão aprender vários conceitos da medicina, mas vocês só vão ganhar segurança ao praticar. Isso não tenha dúvidas. É uma pergunta que me surgiu realmente, assim, tá até meio, talvez seja até meio fora, mas o pessoal, por exemplo, que estuda pro Revalida, por exemplo, eles têm um momento diferente para começar essa preparação? Ou, por exemplo, ele que já está começando uma faculdade fora do país, será que é bom que ele tenha contato, por exemplo, com medicina preventiva, com a epidemiologia do Brasil, já logo desde o início, para ele se acostumar e habituar com as normas, com o que como é construído o sistema de saúde? De uma maneira geral, quem vai fazer o Revalidas começa a se preocupar com o Revalida, com a revalidação do diploma muito antes, porque a pessoa normalmente está fazendo faculdade em outro país, mas já sabe desde o início que quer voltar para o Brasil, pensando no brasileiro, ou até mesmo pessoas estrangeiras que já sabem que querem revalidar o diploma. Eu acho, sim, muito importante que as pessoas conheçam o sistema. Infelizmente, na verdade, hoje em dia ninguém conhece o sistema, porque nem o próprio governo que deveria conhecer, conhece. Vamos ver se vai mudar. Parece que realmente esse ano a gente vai ter 2 provas, vai começar a se organizar. Então, à medida que a gente tiver uma organização, um padrão de prova definido, é fundamental sim que a pessoa do Revalida comece a prestar atenção nisso. Mas isso já é uma coisa muito mais natural para o pessoal da revalidação do que para o pessoal da prova de residência. Eu acho que é porque eles têm uma clareza muito maior do qual que é o objetivo dele, né? A pessoa que está prestando prova de residência, ela sabe que no final ela vai ter a prova de residência. Muitos não prestam, outros não sabem o que querem prestar, né? Ou não sabem exatamente qual a especialidade que quer, e também é uma dúvida que acaba girando. Porque a prova de residência dá pra procrastinar. Exato. Você pode falar assim, eu não vou fazer esse ano, depois eu decido. Do Revalida não. Do Revalida, se você não fizer, você não tem o diploma. Então o negócio é mais complicado. Complexo mesmo, né? E engraçado porque quando a gente tá se formando em medicina aqui no Brasil, a gente começa a pensar na residência, talvez ali no 4º ano, e quando a gente começa a ser bombardeado pelo marketing, a gente fala, cara, todo mundo vai entrar num cursinho preparatório no 5º ano. Você vai ficar pra trás. Efeito manada, né? Enquanto no Revalida, já existe uma preocupação, e eu conheço essa preocupação porque eu tenho amigos, por exemplo, que estudam no Paraguai, do cara quando entrar na faculdade, ele já tem essa preocupação, sabia? De estudar, não, pô, eu tenho que estudar SUS, eu já comecei a estudar, aqui na faculdade nem cai, mas eu já tô estudando em casa.
E aí que surge realmente a dúvida, cara, quanto tempo leva para você conseguir passar num concurso? A gente pode até achar que o concurso para residência médica é um concurso extremamente concorrido. E verdadeiramente é. Só que se a gente for comparar com outros concursos, como por exemplo concurso público, na verdade não chega nem aos pés. Tem um artigo interessante que o título é justamente esse. Quanto tempo leva para passar em concurso? Sobre a importância de estabelecer metas realistas. E foi um artigo, na verdade foi um artigo de um blog publicado, num blog sobre preparação para concurso, e é bastante interessante que ele consegue fazer um gráfico de quando que o candidato chega na probabilidade dele ter 50% de chance de ser aprovado num concurso. Essas 50% de chance de ser aprovado no concurso, de probabilidade, é definido como, cara, pelo menos o cara fez 2 concursos e passou em um deles. E aí eles avaliaram, quanto tempo esse cara estudou por semana, sacou? E aí o que é o negócio interessante? As pessoas que... Eu já achei interessante agora. Não, já é interessante, mas fica mais, porque fica objetivo. É um gráfico bastante bonito, bem organizadinho, e ele diz o seguinte, cara, você que estudou 10 horas brutas de estudo semanal, você costuma demorar aqui 22 meses para ter 50% de chance de ser aprovado. Agora, se você estudou 20 horas de estudos, de horas brutas de estudo semanal, você tem ali cerca de 16 meses de preparação para ter 50% de chance de ser aprovado. Aí, nesse sentido, você fica pensando, cara, parece que é uma receita de bolo, né? Quanto mais eu estudo. Não é só quanto mais eu estudo, mas eu sei exatamente quanto eu preciso estudar em quanto tempo para que eu chegue num 50% de chance de ser aprovado. Só que na prática nem sempre é assim. Eu não preciso estudar a mesma quantidade de tempo que você. Muito provavelmente vou precisar estudar muito mais. Então, nesse sentido, cara, eu quero perguntar pra você, como é que funciona na cabeça da pessoa que está se preparando para a prova de residência? Quais são os critérios que ela deve usar para decidir quando que ela precisa começar a se preparar? É no 6º? É no 5º? É no 4º? Ou é antes? Eu acho que, primeiro, assim, isso aí que você apresentou são dados muito interessantes, mas são dados agregados, isso é a média. Então, claro que vai ter gente que vai passar de primeira na prova de residência sem ter que estudar nada. Normalmente são as pessoas que fizeram uma grande faculdade, são pessoas que já estudavam com questões, pelo menos, já entendiam como era uma prova de residência. E tem pessoas que vão demorar anos e talvez nunca vão conseguir. E aí, outro dado que está escondido ali nesse gráfico, você está falando de 20 horas brutas, 10 horas brutas, mas a gente sabe que essas horas elas podem ser aproveitadas de maneiras completamente diferentes. E aí eu não estou nem falando de o que é hora bruta, o que é hora líquida, né? O que é aquela hora que a pessoa pausou o estudo para entrar no Instagram, o que é realmente estudo. Não, eu estou falando de tipo de estudo. Como que essa pessoa estuda? Qual que é a metodologia? Ela fica horas fazendo um resumo de uma apostila de 50 páginas, ela foca em questões. Existem várias maneiras da gente diferenciar o tipo de estudo. Agora, a maneira que a pessoa vai ter de estimar, ela não tem como ter certeza, mas ela pode estimar qual que é o momento ideal para ela fazer um curso preparatório para a prova de residência, é ela ter uma autocrítica em relação ao estado que ela está hoje. Então, como que ela está? Se ela fizer uma prova de residência hoje, pega uma prova aí representativa do Brasil, uma das maiores, sei lá, o SUS São Paulo, o PSU de Minas Gerais, e faz essa prova. Quanto é que você está tirando? Você vai ver mais ou menos qual é o seu parâmetro inicial. E aí, quanto menor for esse parâmetro, mais ela vai precisar, com certeza, de uma grande preparação para inverter essa lógica, para mudar de desempenho e conseguir a vaga. E o outro detalhe que eu tinha falado já antes, era a pessoa, depende do objetivo dela. Tem gente que quer passar em oftalmo na Unicamp e é só isso que a pessoa quer. Não adianta passar no SUS São Paulo, não adianta passar em nenhum outro lugar. Essa pessoa também vai precisar de uma preparação melhor, porque o objetivo dela é mais difícil. Eu achei maneiro aqui que o Edu falou sobre uma coisa que é aumentar a efetividade do seu estudo. E, gente, falando a verdade, boa parte das vezes a gente até comenta sobre os artigos antes da gente começar aqui o nosso podcast, mas dessa vez eu não tinha comentado. Não falei nem pro Eduardo, nem pro Gustavo. Só que tem uma outra informação nesse artigo que é extremamente importante e fala exatamente sobre a melhora do empenho, da efetividade desse estudo com o uso de algumas técnicas. Vamos lá, vamos ver se vocês adivinham. Qual que é a técnica aqui para melhorar essa efetividade? Efeito teste, revisão, repetida espaçada. É uma coisa menos óbvia, tá no nosso planner. Eu acho que... A intercalação dos assuntos? Do interleaving, não, também não. É uma coisa bem simples. Saber por que você está estudando. Porque é importante também, mas não é o que está aqui. As metas. As metas.
Sabe por quê? Olha que informação maneira. Ele fala assim, ó, por exemplo, o candidato com 14 horas brutas semanais atinge o nível de aprovação com metas em torno de 19 meses e 100 metas em 38 meses. Os outros gráficos que ele apresenta mostram o seguinte, o cara quando tem meta, ele possui uma consistência de estudo muito maior. Enquanto o cara que não tem meta, ele fala, pô, cara, hoje eu vou estudar quanto der, amanhã não tenho meta, não deu para estudar, eu não estudo. Ele faz uma variação muito grande. Isso faz com que, apesar de ter aquelas horas brutas semanais mais ou menos iguais, na prática, o dia a dia, a consistência, toda hora ele estudando e vendo aqueles conceitos, é o que fez bastante diferença. Isso aí, sem dúvida. As metas, elas são fundamentais para manter uma constância, uma consistência. A gente sempre conversa, né? Que os nossos 2 únicos objetivos com nossos alunos são melhorar a consistência dele no estudo, que é exatamente isso. A gente coloca metas, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer toda semana. E o outro objetivo é exatamente melhorar a qualidade, melhorar a produtividade do estudo. E aí que entram aquelas técnicas que a gente tentou adivinhar aqui de revisão repetida espaçada, a gente falou umas efeito 10 teste. técnicas e não conseguiu terminar todas. É verdade. E quando a gente começa a pensar em relação a estudar logo no início da faculdade, a gente sabe que a base é montada aí, né? Nos primeiros anos e tal, a questão da adaptação, de aprender a como estudar ou a ver o que é importante e o que não é. Estava vendo aqui que tem uma questão da Unifesp de 2015 que fala, paciente com 79 anos, diabética, com uso irregular de medicação, ela entra com quadro de dispneica, levemente hipotensa, taquipneica e taquicárdica, com as extremidades frias, cianóticas, e tem uma ausculta com uma estertoração crepitante bilateral até terço médio e ausculta cardíaca com ritmo de galope. E pede o provável diagnóstico. A gente coloca a resposta como edema agudo de pulmão e a gente vê que nessa questão especificamente ele cobra conceitos de semiologia, que são conceitos do ciclo básico, né? Esse conhecimento do ciclo básico, ele ajuda diretamente na preparação da residência? Você acha que é importante a pessoa ter um filtro, conseguir entender, conseguir se planejar ou direcionar o estudo a partir daí? Eu acho que sim, o ciclo básico tem vários assuntos importantes, outros assuntos questionáveis, inclusive semiologia. É um ciclo básico já quase chegando no ciclo clínico, mas talvez seja o mais importante de todos. Com certeza vão ter questões de prova de residência que vão cobrar conceitos de ciclo básico. Então tem questão, por exemplo, que vai cobrar só anatomia. Farmacologia Quer também. saber qual que é o ramo da artéria tal. Ou a artéria tal é um ramo de qual artéria. Ou a veia... Existe esse tipo de questão, existe farmacologia, que é outra matéria fundamental do ciclo básico. Essa é uma matéria fundamental realmente. Fisiologia, às vezes, tem também algum conceito. Mas assim, voltando naquele ponto da clareza, no ciclo básico, a pessoa que está no ciclo básico, ela não está estudando para a prova de residência. Ela está estudando para ela aprender medicina. E, cara, você ter conceitos médicos, informações médicas, você ter uma cultura médica boa, então você saber as principais coisas. Por exemplo, a semiologia de um edema agudo de pulmão é fundamental. Isso não é só fundamental na prática, não é só fundamental na prova de residência. É fundamental para qualquer coisa. Então, fazer uma boa faculdade vai te ajudar tanto direta, numa questão como essa questão nem tanto, mas uma questão realmente direta de anatomia, que pergunta exatamente um conceito anatômico. Isso pode te ajudar diretamente e pode te ajudar também indiretamente em vários momentos. Não, no ciclo básico a gente tem um monte de atividade extracurricular também, né? Principalmente quando a gente está falando de monitoria, estágio, pesquisa, extensão, ou fazer, enfim, projetos sociais também, que tem muita gente que faz no início da faculdade, né? Que eu particularmente acho muito legal. Liga acadêmica. As ligas, enfim, N atividades extracurriculares. Elas ajudam também. Por exemplo, a gente tem o PSU, né, de Minas Gerais. Existem outras situações onde isso ajuda, além de contar mesmo na hora de fazer uma avaliação curricular? Essa é uma pergunta interessante que você fez, porque muita gente vem me perguntar, só que a pessoa está no 6º ano da faculdade e vem me perguntar: Eduardo, vale a pena eu entrar numa liga, eu fazer uma monitoria, eu fazer uma pesquisa para aumentar a minha nota de currículo? Então, nesse momento, no 6º ano, eu não acho que vale a pena. Por quê? Porque a pessoa vai gastar um tempo enorme para fazer uma monitoria, um tempo enorme para fazer um artigo científico, e se ela fizer isso só por causa da pontuação da prova de residência, não vale, né? Não vale a pena, Não vale porque ponto. esse tempo que ela vai gastar, ela poderia usar estudando, garantindo nota na primeira fase, na segunda fase, se tiver segunda fase do concurso, e isso, sem dúvida, vai gerar mais resultado para ela. Agora, no ciclo básico, que foi o que você perguntou, 1º ano, 2º ano, esse é exatamente o momento para a pessoa fazer isso. E eu acho que não só para a prova de residência, né? É muito pouco você fazer uma monitoria
pensando na pontuação da prova de residência. Você deve, eu realmente recomendo que as pessoas façam para elas aprenderem mais medicina, adquirirem realmente conhecimento, cultura médica, que vai ser fundamental. Fora que é um gap complicado, né? Porque, por exemplo, se a pessoa quer fazer o PSU, que tem essas atividades extra aqui que contam, né, bastante. Se ela soubesse antes, lá no início, que ela queria isso, agora até voltando à analogia do pessoal do Revalida, que eles já entram sabendo que eles vão ter que prestar e voltar, já é um negócio, tipo, pontuado ali, é fim de papo, né, ponto. O pessoal às vezes não sabe que eu vou querer prestar o PSU, porque se ele tivesse esse tempo e soubesse desde o início, com certeza ele teria se planejado e se preparado de uma outra forma. No caso do PSU, como é uma prova praticamente única em Minas, tem outras, mas assim, é a principal disparadamente, o pessoal normalmente, quando eles entram, talvez não no primeiro ano, mas logo no início da faculdade, eles acabam ficando sabendo disso. Eles sabem que o currículo tem um peso grande, e assim, a pessoa que está entrando hoje na faculdade, eu não sei se daqui a 6 anos o PSU vai estar da mesma maneira. Exato. Então, assim, não tem garantia, mas a pessoa já sabe que é possível que tenha esse peso maior, e aí vai valer mais a pena ainda ela buscar outras atividades. Tem outra questão também, porque a gente está falando sobre estágio, monitoria, pesquisa, tudo para, beleza, melhorar a sua preparação para a prova de residência. Mas a gente não sabe para onde que a vida vai levar a gente, né? A gente falando sobre isso, eu lembrei, cara, da minha história minha, do Barreto e do Gustavo. Você lembra onde a gente se conheceu? Na 7ª enfermaria. E por que a gente se conheceu na 7ª enfermaria? Porque ambos, nós dois, éramos monitores de semiologia e clínica médica. E a gente vivenciou ali, conheceu o Eduardo, naquele momento a gente nem ficou tão próximo, conhecia, conversava e tal, vinha um paciente ou outro. Mas aí, anos depois, a gente teve a oportunidade de novo de participar junto aqui num projeto que é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer hoje em dia, que é trabalhar com educação médica. Talvez se a gente não tivesse participado da monitoria, a gente não poderia estar aqui fazendo o que a gente gosta de fazer. Eu acho que, cara, atividade extracurricular, eu falo isso sempre para quem me pergunta. Cara, a pontuação para a prova de residência é apenas um bônus. Você tem que fazer atividade extracurricular porque você gosta, porque você quer, porque você acha que vai ser importante para sua carreira em algum momento. É isso. Você fazer só para a prova de residência, para você ganhar 1% a mais, eu acho muito pouco. Se for por isso, é melhor estudar para a prova, estudar teoria, que você vai aprender mais. E a gente fala de atividades aqui que influenciam diretamente, né? Por exemplo, as atividades extracurriculares, ela tem um impacto direto, né? Porque elas realmente contam um ponto ali no final, na hora de avaliar o currículo. Mas e as outras atividades? Sei lá, existe alguma coisa que a gente possa fazer durante a preparação, se eu quiser me preparar desde o início da faculdade, que vai influenciar indiretamente na minha preparação? Digo, enfim, como eu vou estudar, ou a maneira que eu olho para a faculdade, para as disciplinas e tudo mais? Eu acho que tem sim, e talvez seja o ponto mais importante. É o que eu recomendo normalmente quem pergunta lá no Instagram, no direct. Tô no 2º ano da faculdade, o que eu faço para me preparar para a prova de residência? Como eu falei, eu acho que é muito cedo para se preparar diretamente, mas não é muito cedo, pelo contrário, é até tarde. O ideal era que a gente aprendesse isso na escola, a gente tem que aprender a estudar com alta produtividade. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente passa anos e anos da nossa vida fazendo provas, tentando ir bem em provas, realmente ali naquela vida acadêmica, e em nenhum momento a gente para pensar se a gente estuda da melhor forma. Em nenhum momento ninguém ensina a gente no colégio, não ensinam no cursinho, não ensinam na faculdade, não ensinam em lugar nenhum a gente a fazer prova com maior produtividade, a estudar, na verdade, com maior produtividade. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, da revisão repetida espaçada, que você tinha que revisar várias vezes o mesmo conteúdo com um espaçamento que aquilo iria fazer eu memorizar mais. Eu nunca tinha ouvido falar no efeito teste, que você aprende muito mais quando você faz realmente o teste, aquele fim daquela atividade. Então, se a atividade fim é uma prova de residência, você fazer questões de prova de residência vão te ajudar a evoluir muito, muito mais rápido no conteúdo. Então, assim, você ter um estudo altamente produtivo e criar esse hábito, porque isso é um hábito. Quem estuda realmente com alta produtividade, a pessoa não precisa estudar 6 horas por dia, 8 horas por dia, como a gente vê acontecendo normalmente. A pessoa estuda todos os dias 2 horas. Se a pessoa consegue estudar todos os dias 2 horas com alta produtividade, ela vai chegar no final da faculdade muito, muito, muito acima dos concorrentes e dos colegas de turma. Para evitar que a gente infelizmente a gente não aprendeu isso tão cedo, né? Pra gente começar tão cedo. Mas que bom que a gente consegue ver isso hoje e passar pra muita gente olhar, né? É verdade, pra acompanhar. É verdade. Maneiro, cara. Falando nesse sentido de técnica de estudos, eu trouxe um trabalho aqui bastante interessante, que foi publicado por Dunlosky em 2013. E olha que louco, foi citado mais de 1.700 vezes, desde 2013. É uma coisa bastante importante, né? É publicado numa revista de psicologia. E nesse trabalho, ele descreve várias técnicas de estudo
E é interessante que ele compara sempre com o placebo e o grupo que fez essa técnica, o quanto que ele realmente conseguiu melhorar da sua capacidade. Existem diversas técnicas aqui, são mais ou menos 10. Tem interrogação elaborativa, autoexplicação, utilização de mnemônico, utilização de imagens, releitura, o efeito teste que a gente tanto fala. E o que é bastante interessante nesse artigo, não vou descrever ele inteiro aqui porque ele é realmente bastante grande, é que não existe um dogma que sirva para todo mundo, sabe? Não existe um tamanho que caiba, uma verdade absoluta que caiba para todo mundo. Ele diz que, na verdade, deve avaliar as características da pessoa, as características do tema que está sendo abordado, às vezes até mesmo o momento que aquilo está sendo feito, para que se decida qual realmente é a melhor forma de aprender aquele conceito naquele momento para aquela pessoa. Tem muito de perfil de aprendizado, né, que a gente tem que avaliar, como que a pessoa consegue reter mais informação. Tem realmente muita coisa. A individualidade da pessoa. Inclusive tem uma aula do professor Haber, né, sobre perfil de aprendizagem, para a pessoa realmente aprender como que ela aprende da melhor maneira. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, cara, para essa pessoa que está lá no início da faculdade, ciclo básico, qual que é a melhor forma, se ela quiser já começar a se preparar, dela começar a estudar? Qual que é o melhor material? Se ela tem que ir para videoaula, se ela tem que ir para assistir às aulas da faculdade, se ela faz questão, se ela não faz, se ela faz flashcard, qual que é a melhor forma? Eu acho que depende do objetivo dela. Eu acho que no início, o grande objetivo vai ser aprender a medicina. Então, assim, quanto mais tempo ela passar praticando a medicina, então se ela está em anatomia, ela está bem no início da faculdade, vai lá pro anatômico, vai lá olhar as peças. Qual que é a melhor maneira de você aprender realmente anatomia? É você olhando. Se ela tem um laboratório de fisiologia, um laboratório de algum outro tema, vai lá, participa mais, entra mais no conteúdo. O laboratório de bioquímica, que na Unirio na minha época também não era lá essas coisas. Mas na sua, na minha, nossa. Mas assim, a pessoa tem que realmente entender o que ela quer e a partir disso ela vai buscar algo que se encaixe com o objetivo dela. Eu acho que na maioria das pessoas vai ser aprender medicina. A minha sugestão é que a pessoa fique o máximo possível próximo da prática médica. Eu sei que muita gente gosta de pensar assim, não, eu vou ficar 2 anos no ciclo básico, depois vou ficar mais 2 anos no ciclo clínico, aí sim eu vou estar preparado para começar a ver a prática médica. Eu discordo bastante dessa visão. Claro que você não vai praticar, você não vai ser médico no 2º ano, mas você vai estar próximo à prática médica, você vai estar enxergando as dificuldades do médico, você vai estar enxergando o que você vai ter que aprender, você vai estar anotando coisas para você estudar quando você chegar em casa. Então, quanto mais próxima a pessoa ficar da prática, mais ela vai entender quais são os problemas que ela precisa resolver. E aí, quando ela entende os problemas que ela consegue resolver, é muito mais fácil ela chegar na melhor forma. Porque ela se conhece, ela sabe como ela aprende melhor, ela sabe como ela vai fazer a pesquisa daquele tema. O grande problema é que, como a pessoa fica muito fora da prática, ela fica o tempo todo naquele estudo passivo, ela fica vendo uma aula na faculdade, depois ela chega em casa, lê mais um texto, tudo muito passivo, ela acaba não tendo ação no meio disso tudo, e aí o aprendizado é muito mais lento. É maneiro que o Edu falou sobre os momentos que a gente acha que a gente vai realmente virar médico, né? Porque realmente a gente tem essa cultura. Chega no final do 6º período, a primeira coisa que a gente faz é ir para um churrasco onde a gente se auto-intitula meio médico. Como se existisse um rito de passagem que você realmente, naquele momento, você virou meio médico. Na verdade, não, né? Você vai se criando, construindo essa formação ao longo da faculdade, ao longo de, inclusive, depois que você se forma. Só que tem uma coisa interessante, é que como a gente tem essa cultura de pensar em se preparar para a prova de residência cada vez mais cedo, uma das coisas que inclusive eu fazia, e outros amigos também, era quando eu tinha uma prova, por exemplo, de cardiologia, cara, eu pegava um material escrito, uma apostila de algum curso preparatório e começava a estudar por ali. No anseio de que, quando eu chegasse daqui a 2, 3 anos, eu ia entrar realmente nesse curso preparatório, eu tivesse uma capacidade melhor, fosse mais fácil aprender, porque teoria eu já teria visto aquele material. Você acha que essa estratégia é uma estratégia boa? Eu acho que assim, como eu falo, sempre você tem que ter o objetivo. E a gente está falando o tempo todo do objetivo de aprender medicina. Mas nesse caso, a gente sabe que tem um baita problema durante a faculdade, que a gente não só tem que aprender medicina, como a gente tem que se dar bem nas provas. E nem sempre significa a mesma coisa, né? Você se dar bem na prova quer dizer que você aprende medicina. E eu diria que a melhor forma de você estudar para uma prova que você vai ter na sua faculdade é você vendo as provas que caíram nessa mesma faculdade nos anos anteriores. Não sei se vocês estudavam também com as provas antigas, e aí eu não estou nem falando daqueles professores, sabe, aqueles professores que colocam a prova praticamente igual, não estou nem falando disso, mas naturalmente, se o mesmo professor faz provas por anos seguidos, a prova vai tender a ter um padrão.
Então, a melhor forma de você se dar bem na prova da faculdade é você vendo as provas dos anos anteriores. Se não for possível, é você vendo exatamente o que o professor está falando na aula. Porque esse professor é o cara que vai formular as questões. Ele dá uma aula, ele está falando os conceitos que ele acredita serem os mais importantes sobre aquele assunto. Então, nesse caso, sim, é fundamental você fazer um caderno, ou você ter um caderno bem feito sobre a aula do professor. E é interessante porque isso muda completamente no cursinho. Se você imaginar um cursinho de residência, você vai ter um professor que vai estar lá falando quais são os tópicos mais importantes de um tema. Só que esse não é o professor que vai fazer a prova. O professor é outro. A prova é feita por uma banca ou por várias bancas espalhadas pelo Brasil. Então essa é uma diferença muito importante que as pessoas não enxergam. Por isso que a aula na faculdade ela é muito melhor para você aprender, para fazer a prova daquele professor, do que uma aula num cursinho. A aula no cursinho, o professor tenta te dar aquilo que é mais importante. Mas são várias bancas, não é ele que faz as questões. Já na faculdade, a aula do professor é muito direcionada. Então, assim, se a pessoa não tiver um material teórico adequado, não tiver livros, texto, por exemplo, ela pode usar o material do cursinho. Só que ela deve usar como uma consulta. Então imagina que ela viu lá no caderno, o professor enfatizou a importância sobre o tratamento da tuberculose. Claro que é importante. E aí ela não tem um material completo sobre aquilo. Claro que ela pode usar o material do cursinho. Mas assim, se ela fizer um estudo teórico, aquele estudo realmente muito longo, com o material só do cursinho, ela não vai ter direcionamento e vai acabar tendo um resultado pior do que aquela pessoa que estudou com o direcionamento que o próprio professor deu. Não, e fora que medicina é um curso que tem uma carga horária gigantesca. Todo mundo sabe disso. O MEC, que é o que regulamenta as cargas horárias dos cursos superiores do Brasil, coloca como carga horária mínima para o curso de medicina de 7.200 horas, distribuído em 6 anos. Isso porque tem faculdade que consegue, com atividade extra e tudo mais, chega aí a 8 até 9.000 horas. E isso em 6 anos, ou seja, é muito denso, né? Muita quantidade de coisa para a gente ver ao longo desse tempo. Só para efeito de comparação, direito, que é feito em 5 anos, engenharia também em 5 anos, tem 3.700 e 3.600 horas, respectivamente. É bem menos, né? Considerando em relação ao tempo que a pessoa está na faculdade e a quantidade de horas é absurda. Existe alguma habilidade, então, se a gente tem tanto tempo assim exigido para a faculdade, existe alguma outra técnica, alguma coisa que a gente tem que aprender que tem impacto na nossa preparação para a prova de residência? Por exemplo, sei lá, metodologia ou como estudar? Você acabou de falar isso, mas assim, de forma enfática mesmo, assim, pontual. Tipo, o que você acha na ponta do lápis? O que a pessoa tem que tentar aprender? A pessoa tem que começar a revisar. Eu acho que é um primeiro passo, porque muitas vezes a pessoa fala, não, tem que melhorar meu estudo, mas a pessoa não tem o passo a passo. Se ela incluir as revisões no estudo dela, já é um ótimo primeiro passo. Então, ela não estudar só uma vez o assunto. Ela teve uma aula hoje de infarto. Aí ela vai voltar a ver infarto só faltando uma semana para a prova. Se ela fizer uma revisão desse assunto ao longo das semanas, se ela pegar 1 hora ao longo de 3 semanas para ver infarto de novo, eu garanto que ela vai ter uma taxa de retenção muito maior. E aí, na hora que ela fizer aquele estudo direcionado para a prova, ela vai ter muito mais facilidade. Agora, isso pensando na prova de residência. Não sei se você quis dizer para a prova de residência ou para a carreira como médico. Não, eu tava falando da prova mesmo, mas já que você comentou, o que a galera pode fazer fora da medicina de atividade que vai ajudar mesmo, que vai ter um impacto positivo? Eu acho que essa pergunta aí é uma pergunta importantíssima, porque na verdade existem várias coisas que as pessoas deveriam se preocupar fora da medicina para ajudar elas a desenvolverem a carreira na própria medicina. Então isso é muito importante. Às vezes a pessoa acha que para ser um grande médico, um médico bem-sucedido, e assim, bem-sucedido pode ser relativo, mas um médico bom realmente, a pessoa só precisa aprender medicina. E é claro que não. Vocês sabem, por exemplo, a comunicação, que vocês gostam bastante, é uma habilidade fundamental para o médico. O médico vai se comunicar com seus pacientes, o médico vai se comunicar com os familiares dos seus pacientes, o médico vai se comunicar com seus colegas de trabalho, tanto com os outros médicos como com os outros profissionais de saúde. Então, assim, a comunicação é uma das habilidades mais subestimadas dentro da medicina. Outra habilidade, que é uma habilidade bem específica, mas é fundamental, e eu vejo pela mentoria que muita gente não domina, é o inglês. O inglês é um idioma universal, então se a pessoa chega no 6º ano, chega a se formar sem falar inglês, ela está se limitando à literatura médica em português. Então, no máximo, ela pode pegar um livro traduzido, por exemplo, Harrison traduzido, mas a gente sabe que hoje em dia, você estudar só pelos livros texto não é o jeito adequado, né? Quando foi lançada a última edição do Harrison? Já faz alguns anos, então a gente teve várias mudanças
e quem não sabe inglês ficou limitado a toda a literatura em português. Quem sabe inglês pode pegar a literatura do mundo inteiro, não é só dos Estados Unidos, não é só da Inglaterra, dos países que falam inglês como língua nativa, mas é a língua em que se fala medicina. Então, essas duas, existem várias, na verdade. Por exemplo, educação financeira é outra habilidade importantíssima para a pessoa a longo prazo, mas essas duas, a comunicação e o inglês, o médico que é bom na medicina, claro, isso é uma premissa, isso é uma obrigação, você ser bom tecnicamente. E ele tem também essas duas habilidades, ele sabe falar inglês e ele tem uma boa comunicação, esse médico tem uma grande chance de ter uma carreira muito bem sucedida. Aquele famoso que não é só as hard skills, né? Que são as habilidades técnicas mesmo, mas as soft skills, que é muito mais habilidade de comunicação, de interação com outros profissionais. Isso não é só na medicina. Isso eu estava vendo um material de uma pós-graduação em gestão médica que falava justamente isso. De forma geral, há uma desvalorização por parte do profissional das soft skills. E uma procura muito grande por parte de empresas e do público em geral por profissionais que tenham ótimos soft skills. E eu achei isso muito legal, realmente. É uma coisa que é questão de minutos, assim, pra você sentar e pensar que, não, realmente, é importante e é valorizado. É interessante mesmo, porque tem muitas coisas que a gente faz na nossa vida que a gente não sabe qual vai ser o resultado delas. Inclusive, algumas coisas a gente não dá a devida atenção que deveria. Eu lembro de um estudo que eu estava vendo sobre a capacidade que pessoas que aprenderam música ali no ensino fundamental, no ensino médio, tinham de ter maiores resultados nas suas provas lá do ensino médio, de matemática, de ciência, de inglês, que o artigo foi feito nos Estados Unidos, simplesmente pelo fato de que elas estudaram música quando estavam lá no ensino fundamental. E assim, não é um artigo pequeno não, uma coorte com mais de 100 mil alunos estudados. Então, realmente, assim, existem várias formas da gente aprender mais, melhor, algumas delas mais diretas e outras delas bastante indiretas. Certo? Bem maneiro. Bem maneiro. Galera, a gente está terminando aqui o nosso podcast. O tema hoje foi bastante importante, que é quando começar a estudar para a residência. O primeiro período é muito cedo. Nós discutimos hoje aqui qual que é o momento correto para começar a preparação e algumas dicas para que você saiba exatamente fazer isso no seu dia a dia. Discutimos que é realmente diferente para cada um. Não tem uma fórmula mágica, um dogma que se enquadra para qualquer mentorando ou aluno. Falamos aqui sobre as diferentes estratégias que ajudam diretamente e indiretamente durante a sua formação médica e na preparação para a prova. Inclusive, qual que é a melhor forma para estudar, que é justamente você se aproximar da prática médica. Esse foi o podcast do Internato da Residência Médica, o podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Scaramuza. Sou Eduardo. Até a próxima semana.